Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal, live que vamos falar sobre alguns temas muito interessantes de prevenção em saúde mental e também sobre algumas psicopatologias. Primeiramente, quero agradecer a presença da minha mãe, a presença da Sirlene, a presença do Odilon, a presença da Marta. Obrigado, pessoal, pela presença. Fico feliz que vocês estejam aqui mais uma vez compartilhando, né, desses momentos bem agradáveis. E como o tema da live de hoje é sobre um transtorno muito interessante chamado borderline, existe uma música da Madonna que, enquanto o pessoal vai entrando, vou deixar tocando pro pessoal ir entrando, tá? 5 minutinhos aí que a gente geralmente costuma esperar enquanto o pessoal entra, viu? E vamos aí, vamos compartilhar na live, pessoal. Clica nesse aviãozinho assim do lado, ó, compartilha. Mais 5 pessoas ou 3 pessoas aí que vocês conheçam para chamar para essa live de hoje. Tá muito legal. Temos hoje um tema chamado transtorno da personalidade borderline. Por que é difícil? Por que é tão ruim, tão complicado conviver com pessoas que são borderline, né? E o tema da live de quarta-feira? Qual que vai ser? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando os recadinhos. O tema da live de quarta-feira que vai acontecer agora vai ser sobre o seguinte tema: viver de aparência pode apodrecer a sua vida. Olha, sério, hein? Oh, borderline. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre isso, né? Por que as pessoas hoje em dia têm uma inclinação, né, a querer viver de aparências? Já parou para pensar nisso? É interessante, né? E vai ser o tema da live de quarta-feira. Vai acontecer às 21, tá, pessoal? Eu mudei o horário. Agora eu tô fazendo as lives às 21 horas para ficar melhor. Eu acho que o horário é melhor, né? Compartilha a live com mais alguém. Compartilha com mais alguém que mais um minutinho a gente começa o tema. Fico feliz que vocês estejam aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marta. Obrigado, Alexandro. Obrigado, Sirlene, né? Por terem entrado aí agora. Vamos falar sobre esse tema muito legal, muito importante, né? Isso aí, galera. Madonna, a famosa Madonna, criou essa música com o tema borderline. Fez muito sucesso na época, né? Era um hit bem tocado, bastante tocado. Fala sobre instabilidades e uma série de coisas. É uma Madonna sempre polêmica, né? Então vamos lá, pessoal. Mais um minutinho pra gente começar. Compartilha a live aí, vai compartilhando. Para eu fazer a leitura da frase do dia. Uma leitura da autora Marta Medeiros. Quem conhece a Marta Medeiros? É muito boa ela, né? Então vamos lá, né? Mas já passou um minutinho? Já passou um minutinho. Então vamos trocar de música aqui pra gente poder começar a live, né? Colocar uma música mais tranquila, mais calma. Bom, vamos lá. A frase do dia: toda emoção, ela é inconstante. Toda paixão, ela é bipolar. Tudo é mistério. Tudo é instável. E sorte de quem aprende a se equilibrar nessa gangorra. Olha só, que legal. Muito interessante, né? Toda emoção é inconstante, toda paixão é bipolar. Tudo é mistério, tudo é instável. E sorte de quem aprende a se equilibrar nessa gangorra. Marta Medeiros. Essa é a frase do dia para falarmos sobre transtorno de personalidade borderline. Antes de eu começar a live, eu vou só comentar com vocês de onde é que eu tirei as informações que eu vou repassar para vocês agora. Tirei de 2 lugares. Uma delas foi do DSM-5
que eu fiz uma consulta a respeito dos critérios diagnósticos, etc. E também sobre um livro de psicopatologia, um transtorno aí, transtornos de personalidade e tal, que não vem ao caso falar o nome completo para vocês agora. Bom, então vamos lá, pessoal. O que é transtorno de personalidade borderline? O que é uma pessoa borderline? Já parou para pensar sobre isso? Já fez alguma pesquisa sobre? Mas assim, respondendo já a própria pergunta, borderline é um indivíduo que tem um transtorno de personalidade. Quando eu falo transtorno de personalidade, eu preciso entender de que é um padrão de pensamento, de crenças, de visão de mundo muito rígidas que gera prejuízo para a pessoa e que isso traz impactos bem severos na vida do indivíduo. E o borderline especificamente, ele tem uma instabilidade no humor muito grande. Ele tem muitas variações nesse próprio humor e geralmente são associados a muitos comportamentos de impulsividade, ou seja, a pessoa não pensa para fazer e vai lá e faz. Pode envolver comportamentos de risco, né, seja com relação a atentar contra a própria vida ou se envolver em situações que envolvem risco de outras pessoas também. E também pode acontecer do indivíduo ter um pouquinho de ideação suicida. Só que como nós estamos falando de um transtorno muito complicado, a gente precisa estar atento aos critérios diagnósticos para saber se a gente convive com alguém assim. Porque esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa muito difícil, muito complicado. Falei sofrendo agora, né? Mas é isso mesmo. É uma pessoa que tem um processo de instabilidade no humor muito grande. E eu vou falar sobre o histórico de vida, vou falar sobre os critérios diagnósticos do DSM, vou falar qual que é o padrão de comportamento dessa pessoa complicada, que é o borderline, por que ninguém suporta o tal do borderline, eu vou falar também, e como que tem que lidar com esse tipo de padrão de comportamento da pessoa, né? Então a gente tem que traçar algumas estratégias básicas. E já começando o tópico do histórico de vida, eu já atendi alguns casos de pessoas que têm esse transtorno e é muito interessante observar que existe um ponto que corrobora com os critérios diagnósticos do DSM. Existe no histórico de vida desses indivíduos uma rejeição real, seja através de bullying, seja através de preconceitos, seja através de humilhações severas, graves que o indivíduo já sofreu, seja por uma ausência de afeto bem significativa, bem grave, seja por aspectos de maus tratos que esse indivíduo sofreu na vida, ou algum tipo de abandono real, né? Seja por familiares, cuidadores, amizades, alguma coisa assim. Então, existe uma marca na história desse indivíduo relacionada à falta de atenção, à falta de cuidado básico, na idade primária desse indivíduo, na época de criança, né? Então essa rejeição real traz uma série de sentimentos que o indivíduo não dá conta de lidar por ser muito novinho, muito pequenininho. E isso traz uma série de dificuldades, uma série de problemas. Então o padrão do indivíduo borderline é um indivíduo que tem um problema com a temática da rejeição. O indivíduo borderline ele tem um problema com a dificuldade de não ter a atenção que ele acha que merece, que tem que ter, né? Então, segundo os critérios, já agora entrando nos critérios do DSM, essa instabilidade no humor acontece por uma série de fatores. O indivíduo ele tem um padrão de raciocínio muito difícil, é muito instável também. E geralmente esse padrão de instabilidade nas relações interpessoais vem porque ele tem uma autoimagem de si mesmo muito complicada, muito negativa, né? Negativa mesmo. E se intensifica na idade adulta. E fica presente em vários contextos mesmo. Por exemplo, o indivíduo ele se esforça muito para evitar abandono real ou algo que ele imagina. Olha o tanto que é interessante, por isso da instabilidade, porque assim, o indivíduo ele fica colocando a cabeça assim, criou um vínculo de relacionamento amoroso, aí ele fica lá, não, nossa, e se essa pessoa me deixar? E se essa pessoa não me der atenção? E se essa pessoa não gostar mais de mim?
é tudo no e se, né? Por isso que fica num padrão de instabilidade, porque o cognitivo do indivíduo está muito com base na incerteza, na insegurança por conta daquele histórico de vida lá atrás, de ter sofrido aqueles maus tratos, aquele abandono, aquela rejeição, aquele bullying, aquele abandono real. E aí o indivíduo fica, por uma história de vida do passado, ele fica projetando aquilo no futuro, com medo disso acontecer, e ele entra num processo de esforço desesperado para não sofrer novamente o abandono. Todo mundo não quer isso, na verdade, né? É meio que um padrão de ser humano. Ninguém gosta de se sentir abandonado, ou então desrespeitado de alguma forma, ou então alguma coisa assim. A gente não gosta, naturalmente a gente não gosta. Então, o indivíduo borderline tem isso numa intensidade muito grande, porque na história de vida dele isso já foi real. Então ele quer evitar a todo custo, isso faz ele sofrer, obviamente, né? Outra coisa também é de que o indivíduo borderline, ele oscila entre os extremos de idealização e desvalorização. Como assim? Ele sempre tende a criar uma forma ideal de relacionamento. Nossa, será que vai ser bom? Nossa, aquele indivíduo é perfeito para mim, aquela indivídua é perfeita para mim, etc, etc, etc. E nesse ponto, esse padrão de idealização pode fazer com que o indivíduo crie fantasias, né? E a desvalorização tem a ver com o quê? Com ele achar que ele nunca vai ser suficiente, que ele nunca vai ser capaz. E aí nesse ponto, por ele se desvalorizar, por ele ter uma autoestima muito baixa mesmo, né? Ele pode tender a evitar relacionamentos, né? Como o Jorge está perguntando aí agora. Quando o borderline sai de uma relação traumática, ele pode ficar sem se relacionar por muito tempo? Pode, porque vai depender também de uma série de outros fatores. Depende também não só de relação traumática, né? Mas depende do tempo investido, depende do tipo de prejuízo, depende de mágoas que o indivíduo carrega, depende de pensamentos generalizados que o indivíduo cria, né? Não só por ser borderline em si, porque tem outros borderlines que é o contrário, na verdade. Ele sai de um relacionamento traumático, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Porque o padrão de funcionamento de um borderline é muito característico, né? É uma pessoa que também tem um quesinho de manipulação. É um indivíduo bastante manipulador. E nesse ponto, ele tem uma percepção de si mesmo distorcido. Ele acha que ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa não muito boa, não muito digna de receber atenção, carinho, afeto de ninguém. E por isso ele tende a querer evitar relacionamentos que realmente te mostrem o real valor. Ele tende a mudar um pouco nesse sentido, no sentido de, se você tende a mostrar para o indivíduo, olha, não, você não é uma pessoa ruim, você não é isso, você não é aquilo, ele não acredita, porque de uma certa forma se torna útil para ele, entre aspas, ter aquela convicção de que ele não é uma pessoa boa, né? Então, ele usa dessa convicção que ele tem de que ele não é uma pessoa boa para poder sensibilizar pessoas, para poder fazer as pessoas sentirem dó dele e tal, por um padrão de manipulação ali, né? Enfim. E essa instabilidade, né? essa alteração da autoimagem que a pessoa tem, da percepção de si mesmo que a pessoa tem, gera o que a gente chama de baixa autoestima. É uma autoimagem distorcida que gera uma baixa autoestima. Então, por isso que ele fica numa busca profunda por alguém que levante a autoestima. E ele delega mesmo, borderline delega. Fala, olha, você é o responsável para fazer eu me sentir bem, porque eu não tenho uma boa vida, eu não tive alguém assim, assim, assado e não sei o que. E ai do outro se esse outro não fizer o que ele quer. Nesse sentido de elevar a autoestima dele, de fazer ele se sentir especial, fazer ele se sentir alguém na vida, né? Então tem isso. Outra coisa que o borderline tem, a impulsividade, né? Por quê? Como existe um padrão de emoção bastante denso, bastante complicado, a tendência do borderline é ter sempre um padrão de humor negativo. Eles são muito confundidos com pessoas bipolares e com depressivos também, porque eles têm padrão de instabilidade no humor, ora tão eufóricos, ora tão tristes, mas tem fases do borderline que eles estão na depressão, na bad.
Se você quiser deixar um borderline na bad, é só você não dar atenção, é só você rejeitar, é só você abandonar ele. Aí você consegue facilmente fazer isso com ele. Coisa que não é humano de ser feito, obviamente. Então, esse padrão de impulsividade direciona o borderline para algumas dificuldades, com gastos, com sexo, com abuso de substâncias, lícitas ou ilícitas, direção irresponsável, compulsão alimentar. É uma busca por emoções para poder compensar aquele estado de emoção negativo que o indivíduo está sentindo. Por ter uma autoestima baixa, por ter um problema meio complicado ali, né? E geralmente pode ser que inclua ideação suicida ou automutilação. Alguns borderlines costumam se automutilar também. A Carol fez uma pergunta: como diferenciar do bipolar? O critério principal, Carol, é o que o borderline está buscando, né? Porque assim, se você olha o motivo da instabilidade do humor do borderline, é falta de atenção, é falta de carinho, é sentimento de rejeição. O bipolar é o contrário. O bipolar ele sempre começa ciclando, né? Fazendo as ciclagens lá, vamos colocar assim, no estado de humor depressivo. Então a depressão tem a ver com o quê? Não consegue lidar com perdas. Perdas materiais, de emprego, financeiro, de relacionamento e tal. E às vezes a perda não significa um término ou rejeição. A perda é perda mesmo, né? Rompimento de relacionamento, essas coisas assim. E aí por isso que o indivíduo deprime. E aí para o bipolar ir para a fase mania, ele precisa primeiro passar pela depressão. Geralmente o bipolar começa sempre na depressão. E nem sempre a depressão do bipolar está relacionado com sentimento de rejeição, sentimento de abandono. E o borderline tem isso. É sempre abandono e sempre rejeição, que é o tema frágil da vida do bipolar. Falta de atenção, essas coisas assim. E aí por conta dessa impulsividade, desses comportamentos, falei, né? Pode ter recorrência de gestos suicidas, ameaça nesse sentido, né? De comportamento automutilante. O Eliel está fazendo uma pergunta: qual quantidade de carinho e atenção? Acho que nunca é suficiente, é muito difícil conviver. Que pergunta difícil, Eliel. Qual é a quantidade de carinho e atenção? Bom, eu acho que é mais ou menos assim, ó. Geralmente quando a gente está interagindo com as pessoas, a gente sente quando a gente já está saciado daquele carinho, daquela atenção. Só que o borderline, ele tem uma dinâmica diferente. O borderline é como se fosse um carente sem fim, um buraco sem fundo, né? Por que ele nunca sacia o borderline? Porque ele sempre tem a convicção de que ele vai perder. Então, se ele recebeu um carinho, ele fala assim: não, mas eu posso não ter daqui 1 hora, ou então amanhã o indivíduo vai me abandonar. Aí ele parece que ele não recebeu o carinho. Ele não fica focado no momento presente, ele não sabe degustar do carinho que ele está recebendo. Ele fica sempre concentrado no futuro, nessa instabilidade do futuro. Não, mas se a pessoa mudar comigo amanhã e ela não quiser mais falar comigo, ou não quiser mais me dar carinho, alguma coisa assim, aí ele não consegue sentir o amor de fato. Quando a pessoa sente, para focar no presente e tal, ela consegue perceber o amor, o carinho, o afeto e tal. Isso nutre a pessoa e ela sabe quando vai ser suficiente, porque sabe aquela hora que você fica recebendo carinho, você fala assim: nossa, tá bom, chega, né? Do tipo, você satura, tem uma hora que satura, né? Fica saturado. Teve uma outra pergunta aqui, do Jorge. Conheço uma pessoa que terminou um relacionamento há 2 anos e aí fica sonhando com essa pessoa pelo menos uma vez na semana. Isso é comum no borderline? Olha, Jorge, eu acho que isso é um ponto em comum de todo mundo, né? Porque tem que aprofundar nisso aí, porque não necessariamente só por esse fato de ter terminado o relacionamento há 2 anos e ficar sonhando com a pessoa pelo menos uma vez por semana, isso é característico do borderline. Pode ser um relacionamento muito bom, né? Que a pessoa está sentindo falta por estar num contexto atual de vida um pouco difícil, um pouco chateada com alguma coisa, triste, ou então frustrada com alguma coisa, não sei, a pessoa, né?
E aí ela fica voltando em épocas do passado que ela se sentia bem, feliz, e às vezes o relacionamento representa isso. E não necessariamente ela tem o transtorno borderline por estar nessa condição. E não fica focada em uma só pessoa. Às vezes não, viu, Thaís? Às vezes o borderline foca em várias outras. E tem uma outra característica do borderline, né, que é a instabilidade afetiva e uma hiperreatividade ao humor, né? Por exemplo, se o indivíduo está lá irritado com alguma coisa, ele tem um exagero naquilo, né? Uma reatividade muito grande. Se acontece alguma coisa de uma frustração qualquer, ele é muito intenso. Os borderlines são muito intensos, né? É tudo muito, eles vivem tudo muito, né? Tem essas coisas. Tem um sentimento crônico de vazio, para poder, assim, que é um critério diagnóstico, né? Para poder melhorar isso neles, eles precisam fazer uma história, um resgate histórico de vida bem profundo e tal, para poder tratar isso, né? Às vezes tem crises de raiva e de irritação, principalmente quando não estão sendo atendidos naquilo que eles avaliam que é o melhor para eles, é o necessário para eles. Então, eles reagem mesmo, eles tendem a ser muito agressivos às vezes com palavras, se descontrolam. É muito mais comum ser borderline quando... Desculpa, a prevalência do borderline é mais comum nas mulheres do que nos homens, mas tem homens que são borderlines também. E as mulheres, elas tendem a ficar desequilibradas, elas dão, sabe aqueles... não é pitis, né, que fala, como é que é? Histeria, dão crises de histeria, ficam histéricas, gritam, quebra coisas, e enfim, é uma coisa muito intensa, né? Raiva apropriada e inapropriada, quer dizer. Às vezes tem uma ideação paranoide, transitória associada também, do tipo, acham que estão conspirando contra ela, de que um delírio de referência, né? De que as coisas ruins estão acontecendo por conta dela, porque ninguém gosta dela, porque não sei o que dela, tudo dela, né? Isso aí geralmente atrapalha. A Carol perguntou por que são mais comuns nas mulheres. Olha, Carol, a característica do principal do borderline é a rejeição e o abandono. Os homens, eles têm uma inclinação natural para gostar de fazer as coisas mais sozinhos, né? De pensar tudo mais sozinho, de ser um pouco mais racional nesse ponto. E o borderline, ele é uma pessoa que tem uma inabilidade muito grande de lidar com as próprias emoções diante de certos fenômenos, principalmente das emoções de vazio, de sensação de rejeição e tudo mais. E isso as mulheres têm um pouco mais de dificuldade por serem mais emocionais, mais emotivas mesmo, nesse sentido, né? E um pouco mais tendenciosas a serem mais sociais. Mulher quase não faz nada sozinha, né? Até para ir no banheiro vai de dupla, né? Brincadeira, cara, brincadeira. Mas tem esse componente de explicação, tá? Desculpa, pessoal, tô com a garganta um pouco ruim. As relações são tão complicadas com o borderline que acabam afastando todas as suas voltas, pois a maioria não tem paciência. Thaís, isso é verdade. Vou falar disso no final, tá? Como lidar com quem tem esse padrão de comportamento, tá bom? Agora, qual que é o padrão de comportamento do borderline? Vamos entender um pouquinho como que é a dinâmica deles, né? Como é que eles funcionam. Vou falar de crenças, de afeto e de comportamento. Geralmente, a crença central que o indivíduo tem quando é borderline é: vão me abandonar, vão me rejeitar, ninguém gosta de mim. E eles têm uma forte inclinação também ao pessimismo. Para cada solução que você tem, eles arrumam um problema. E assim vai acontecendo o tempo inteiro. Se você mostra uma solução, olha, você está precisando passear mais. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Com quem que eu vou? E não sei o que, não sei o que, né? Fica mais complicado, né? Mãe, a caneca ela tá lá na cozinha. Eu esqueci de pegar a água da caneca para tomar, para poder aliviar a garganta. Eu esqueci. Tava trocando umas ideias aqui com o pessoal no WhatsApp e o tempo foi passando e esqueci. Então, as crenças dele são baseadas nisso, né? Tem com base nisso. Acreditam que podem ser rejeitados e abandonados a todo tempo.
Como é... Desculpa, pessoal. Como é que é o afeto do borderline? É a sensação de vazio crônico. São dramáticos por natureza, né? Fazem muito drama mesmo, né? Certa vez eu acompanhei uma pessoa que estava... Enfim, eu trabalhava em certo lugar e tinha uma pessoa lá que ele tem um diagnóstico. E aí, existia uma dinâmica seguinte. Estavam sendo feitas várias demandas para essa pessoa, de trabalho mesmo, que tinha que fazer e tal. E eram demandas fáceis, mas eram um tanto de tarefa que o indivíduo não queria fazer. A pessoa simplesmente não queria fazer. E aí, era muito interessante observar. O indivíduo carregava uma mochila cheia de remédio, juntamente com outros materiais, remédios de psicotrópicos mesmo, né, para tratar o emocional e tal, enfim, uma série de coisas. E teve uma época lá, um episódio que aconteceu, de que a pessoa fingiu um desmaio. De verdade, fingiu um desmaio. Por que eu tô falando que fingiu? Porque quando o indivíduo está desmaiado, ele não consegue ficar sentado numa cadeira. Ele está totalmente mole, né? Ele fica pendendo pro lado, assim, o corpo fica bobo, né? Enfim. E nesse episódio específico, o indivíduo estava andando de cadeira de rodas. Juro por Deus, gente, que ele estava desse jeito. O indivíduo estava lá. Aí, em vez dele estar todo molenga lá, né? Ele estava assim, ó, com a cabeça pro lado assim. E aí, foi descendo a rampa lá do lugar onde eu trabalho e tal. Trabalhava. E aí a gente ficava observando aquilo e tal. Muito engraçado, né? O drama que a pessoa faz para poder sensibilizar as pessoas e tal, enfim. E são muito carentes. Se você dá atenção, eles vão longe nesse processo de troca de atenção, enfim. Então, por isso é que eles dão muito trabalho, porque precisa dar muita atenção. Um indivíduo que quer cuidar de um borderline precisa estar disposto a fazer isso, né? A dar atenção, a doar tudo que você pode doar para aquele indivíduo, para que ele não se sinta tão vazio, né? Tão cronicamente vazio nesse sentido, né? O Jorge fez uma pergunta: como um borderline controla as crises? Com terapia, viu, João? Ou Jorge, desculpa. Com terapia, geralmente envolve a tomada de consciência, o indivíduo perceber qual que é o... Assim, claro que o psicólogo estimula isso, né? Que essas histórias de vida que ele tem, essas experiências de vida que ele tem e que dá a sensação nele de sentimento de abandono, vazio, etc., são só coisas do passado, interpretações do passado. E aí a gente corrige isso no momento presente, para que o indivíduo entenda de que essas crenças são crenças fantasiosas e reais, que ele não precisa acreditar nelas, né? São manipuladores? Sim, Carol, geralmente são sim. E qual geralmente costuma ser os comportamentos de quem é borderline? Bom, eles já podem ter tentado ou têm forte ideação suicida, podem ter sexualidade exacerbada, gostam mesmo de fazer sexo mesmo, né? Ou podem usar drogas, podem gastar muito compulsivamente, né? Podem ter alguns outros comportamentos mais compulsivos, como compras, como arrumação, enfim, alguma coisa compulsiva mesmo, né? Podem alternar entre a ira e a tristeza diante da sensação de rejeição ou abandono real. E podem se tornar muito eufóricos, né? Para compensar essa tristeza ou como forma de fugir dos problemas, né? Geralmente esses são os comportamentos dos borderlines. Agora, vamos falar um pouquinho sobre por que ninguém suporta eles, coitados. São gente boa apesar de tudo. O padrão de um borderline é de demandar muita atenção. Porém, eles ficam no padrão de serem insaciáveis para receber atenção por esse histórico e por essa insegurança de não saber se o indivíduo que eles estão relacionando, enfim, seja família ou não, vai continuar dando atenção. É aquela certeza do para sempre, de que quer viver para sempre feliz com alguém.
E outra coisa também que ninguém gosta nos borderlines, geralmente eles são dramáticos. Alguns são meio que manipuladores assim, no sentido de jogadores mesmo, sabe? Eles conseguem testar seu limite, eles conseguem saber seu ponto fraco para te tirar do sério. Isso ser motivo para meio que confirmar a tese dele de que ninguém gosta dele, de que todo mundo rejeita ele, de que ele não tem importância para ninguém, porque ele cutuca a ferida e se faz de vítima depois. Ele vai lá, descobre o seu ponto fraco, cutuca no ponto fraco, aí você reage, porque você não é robô, você é ser humano, e aí ele fala, tá vendo? Olha lá como o indivíduo tá reagindo comigo. Realmente, ninguém gosta de mim mesmo, tá vendo? Porque eu tô aqui, não tô fazendo nada, tô só aqui interagindo, falei de um assunto ali que a pessoa não gostou e ela tá me atacando e tal, mas o assunto que a pessoa não gostou que tá atacando é o assunto que a pessoa é o assunto frágil da vida do outro e que ele não tá nem aí, ele vai lá e toca na ferida mesmo. Reclama de tudo sempre? Reclama, Sirlene, reclama sim. Consegue namorar, casar? Conseguem, Carol, conseguem, só que vem tumultuado, né? Isso vem cheio de conflitos aí, vem cheio de problemas, quando o indivíduo não tem uma base de tratamento ali por trás, né? E por que também que ninguém o suporta? Porque como eles são muito densos emocionalmente, eles podem tender ao suicídio facilmente, usam dessa circunstância para ter ganhos secundários, tratamento especial, e costumam jogar com todos ao redor. E às vezes é difícil saber quando eles estão falando a verdade no aspecto do suicídio, porque às vezes eles estão só querendo sensibilizar, porque quando fala suicídio todo mundo assusta. E aí instantaneamente todo mundo se move para fazer tudo o que a pessoa quer. E ele aproveita disso, o borderline aproveita disso, é um vampirismo emocional ali e também um parasitismo, né, para conseguir ter ganhos secundários diante de certas circunstâncias, né? Então, geralmente é por isso que ninguém suporta eles, porque eles às vezes são meio oportunistas mesmo. Como é que tem que fazer para lidar com esse tipo de padrão de comportamento, né? Enfim, que é uma coisa um pouco difícil. Primeiro ponto, incentivar a pessoa a exercer consigo mesmo um aprendizado, de ser ele mesmo aquele capaz de gerar emoções positivas para si próprio e ele dar carinho para si mesmo. Porque como o borderline ele delega essa função para outra pessoa, ele fala, olha, eu tenho na minha história de vida, porque isso é real na história do borderline, eu tenho uma história de vida, uma rejeição, um abandono e eu quero que você me supra nisso. E eles se tornam mandões, assim, ditadorzinhos ali, para poder fazer, explora emocionalmente o outro, né? E delega isso pro outro. Então, não, peraí, o outro não tem essa responsabilidade, não. O outro pode ser que essa outra pessoa exerça algo positivo na sua vida e complemente a sua felicidade. Mas a responsabilidade de fazer você feliz é sua, é você consigo mesmo. O Jorge tá falando, acho que tive uma ex-borderline. Pois é, né, Jorge? Então, outra coisa, dar atenção com limites, pois eles podem se tornar inconvenientes, porque às vezes eles não têm muita noção, né? E assim, acham que pode mandar mensagem de madrugada, pode mandar mensagem na hora do almoço, e você é obrigado a dar atenção. E não, né? Não, claro que não. E aí nesse ponto você precisa saber pôr limites. Olha, agora eu estou almoçando, posso te mandar mensagem tal hora? Olha, agora eu vou fazer tal coisa, posso te mandar mensagem depois? A gente pode conversar a tal horário, tal? A não ser que se for uma situação tranquila, né? E outro ponto importante, que é incentivar a correção cognitiva, para identificar as interpretações equivocadas que o indivíduo está fazendo sobre as situações, os acontecimentos, né? Para poder ele entender de que geralmente o que ele põe na cabeça dele é mais fantasia do que realidade, né? E ensinar, acima de tudo, o indivíduo a lidar com a tal da rejeição, porque como tem aquela situação de que ninguém é obrigado a gostar um do outro, né? Ele precisa aprender a lidar com isso. Se o outro não gostar de você, o que tem de errado com isso? Tem nada de errado com isso. E o indivíduo precisa aprender a lidar com isso. Carol está perguntando, são ciumentos? Sim, são ciumentos. Tendem a ser sufocantes às vezes.
até, inclusive, por conta desse excesso de necessidade de atenção, de afeto, de carinho o tempo inteiro, né? Então, o pano de fundo principal para ajudar essas pessoas é cuidar da história frágil desse indivíduo no passado que vulnerabiliza ele, que é a sensação de rejeição, de abandono, de desafeto, de falta de atenção, enfim, de crônico, vazio crônico, né? Enfim, essas coisas. O indivíduo aprendendo a lidar com esse principal eixo dele, ele consegue se normalizar muito bem mesmo, né? Só que, claro, como ele aprende uma série de estratégias de forma até espertinha mesmo, falando, né? Ele pode fazer com que você... Ele volte e meia, ele tem algumas recaídas, né? De manipulação, de joguinhos emocionais que gosta de fazer, né? Enfim, e que poderia talvez incentivar esse indivíduo a evitar essas coisas, porque ele pode entrar num padrão de sofrimento desnecessário, né? Como se fosse um gatilho para ele, né? Eu acho que seria isso, pessoal. Já foram 40 minutos de live já. Então, para quem chegou depois, muito obrigado, pessoal, pela presença, viu? Só para comunicar a vocês de que toda quarta e domingo eu costumo fazer lives. As lives da quarta-feira e do domingo vão acontecer agora sempre no mesmo horário, às 21 horas. Eu mudei, tá? Vou fazer sempre às 21 para ficar mais fácil para todo mundo. Geralmente os temas da live de quarta-feira são relacionados à prevenção e saúde mental. Os temas da live de domingo tendem a ser relacionados a alguma psicopatologia em si, tá? Pra gente poder esclarecer algumas coisas, alguns pontos. E para quem chegou depois, a live de quarta-feira agora vai ser Viver de aparência apodrece sua vida, né? Então vamos falar sobre isso. Viver de aparência apodrece sua vida. Quarta-feira, 21 horas, para quem chegou depois. Eu vou deixar no feed do meu Instagram a frase do dia. Vou postar daqui um pouquinho para vocês marcarem 3 pessoas nos comentários e convidar para a próxima live de quarta-feira às 21. O que vocês acham? Uma ideia legal, né? Então eu vou colocar a frase. A frase é de Marta Medeiros. Fala o seguinte: toda emoção é inconstante, toda paixão é bipolar, tudo é mistério, tudo é instável, e sorte de quem aprende a se equilibrar nessa gangorra. Marta Medeiros, a mulher é uma pensadora muito importante, né? De peso. Muito bom, pessoal. E vamos para as dúvidas. Vocês têm mais dúvidas? Eu vi que vocês interagiram legal aí, ó. Gostei, viu? Pode fazer mais perguntas, pessoal. Vocês têm mais dúvidas, mais perguntas? Quer saber mais alguma coisa sobre esse transtorno ou alguma outra dúvida relacionada a algum outro assunto? Pode fazer agora. Como é que foi a live para vocês? Gostaram? Não gostaram? Foi tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos para as dúvidas. Tem dúvidas? Ou não? Minha mãe falando lá, foi rápido hoje, né? Foi mesmo. Ah, tem uma pergunta aqui da Carol, agora que eu vi. Mas não são fiéis com seus parceiros. Tem vários parceiros, né? Ixi, Carol, isso aí eu acho que não tem muito a ver com o transtorno em si não, viu? Porque tem a ver com caráter mesmo. Porque nem sempre os borderlines eles são infiéis, não. Talvez por eles terem uma exacerbação na sexualidade, eles podem tender a serem infiéis. Mas conheço casos, alguns casos até repetitivos inclusive, que eu já tive contato, que eu já atendi pessoalmente, de borderlines que eram muito fiéis, muito mesmo, assim, bem direcionados a uma pessoa só, né? E assim, com fortes evidências de ser isso mesmo, pelo nível de intensidade de sensações que a pessoa tinha para com o companheiro, né? Enfim, com o companheiro. Então, não é uma regra ser infiel não, viu? Vamos ver. Acho que todo mundo tem um borderline na vida. Realmente, Jorge, você falou tudo agora. Volta e meia a gente se esbarra com alguém assim, viu? Isso é verdade. É um índice muito prevalente. São possessivos, é verdade. Muito bom a live. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Maravilhoso. Obrigado, mãe. Fiel escudeira também. Sempre aqui me acompanhando. No fim.
A Cálita chegou depois, né, Cálita? Ei, Cálita, mas fica aí o recado para próxima. Quarta-feira, 9 horas, hein? Show a live, adorei, vou assistir sempre. Ô, Michele, obrigado, que bom. Que bom, obrigado mesmo. Entendi. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Eu vou deixar. Eu coloquei uma caixinha no Stories com uma proposta de sugestão para vocês colocarem lá temas que vocês gostariam de saber, para a gente poder conversar sobre, tá? Pode ser relacionado à psicopatologia, pode ser relacionado a qualquer outro assunto. Eu acho importante quando vocês me dão sugestões, eu acho bem legal, tá? E assim, obrigado, viu, pessoal? Cássia entrou agora, obrigado também, tá bom? Então é isso, eu acho que a live vai ficando por aqui. Na quarta-feira, então, mais uma vez, qual que é o tema da live? Viver de aparência apodrece sua vida. Convido o pessoal para poder participar aqui, tá bom? Maria dos Santos, adorei a live, você traz paz na voz. Ô Maria, obrigado mesmo, viu? Fico feliz. E vou postar a frase no feed para você ir lá marcar 3 pessoas convidando para a próxima live, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até quarta-feira, até mais.